Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, ela foi vendida para um milionário narcisista, mas nada a preparou para o que ele faria na primeira noite. Um contrato perverso. Uma alma em pedaços. O que aconteceu naquela mansão jamais será esquecido. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Elisa Duarte tinha aprendido cedo que a vida podia ser impiedosa. Filha de um antiquário modesto, instalado em uma das ruas arborizadas de Vila Madalena, em São Paulo, e de uma mãe que definhava lentamente por conta de um câncer agressivo, cresceu entre livros empoeirados, porcelanas rachadas e móveis coloniais que pareciam carregar memórias pesadas de um Brasil que já não existia mais. Sua infância foi feita de silêncios constrangedores, de sorrisos forçados, para os poucos clientes que ainda frequentavam a loja, de madrugadas acordada ao som dos acessos de tosse da mãe que ecoavam pelos corredores estreitos do sobrado onde viviam. Sua juventude, que deveria ter sido marcada por sonhos universitários e planos de futuro, foi engolida pela realidade brutal das contas médicas impagáveis e do declínio lento e inexorável do antiquário que sustentava a família Duarte há 3 gerações. O negócio, que um dia fora próspero durante os anos dourados da aristocracia paulista, agora agonizava em meio à transformação acelerada da cidade. Os clientes tradicionais haviam morrido ou se mudado para condomínios fechados nos arredores da capital, e a nova geração preferia móveis modernos comprados em grandes magazines a peças históricas carregadas de passado. Elisa assistiu, impotente, ao pai desperdiçar as últimas economias em tratamentos experimentais que só prolongavam o sofrimento da mãe. Viu a dignidade da família se esfarelando junto com o verniz descascado dos móveis expostos na vitrine suja da loja. A cada manhã, quando abria as pesadas portas de vidro do antiquário, sentia o peso de carregar sozinha o fardo de 3 gerações de tradição familiar que ameaçava desmoronar entre seus dedos. A morte da mãe chegou em uma madrugada chuvosa de março, lenta e excruciante, como havia sido sua doença. Dona Conceição partiu sussurrando o nome da filha, pedindo perdão por deixá-la sozinha com tanta responsabilidade. O funeral foi discreto, pago com o dinheiro da venda de uma das últimas peças valiosas da loja, um oratório barroco que estava na família desde o século XIX. Com o pai entregue ao luto e cada vez mais dependente da cachaça que comprava no boteco da esquina, Elisa se viu completamente sozinha, lutando para salvar o que restava do negócio, enquanto os credores batiam à porta com uma insistência cada vez mais ameaçadora. Foi em um ato de desespero que seu pai, numa das poucas manhãs em que conseguiu ficar sóbrio, buscou auxílio junto a um conhecido advogado que atendia algumas famílias tradicionais do bairro. Dr. Menezes era um homem que transitava com desenvoltura entre os bastidores do poder paulista e os círculos mais obscuros do capital nacional. Alguém que conhecia os segredos das fortunas antigas e as fraquezas dos novos ricos. Foi ele quem, com um sorriso incômodo e palavras cuidadosamente escolhidas, mencionou pela primeira vez o nome que mudaria para sempre o destino de Elisa. Vitório Calderon. O sobrenome soava familiar aos ouvidos de quem frequentava os círculos financeiros de São Paulo, mas poucas pessoas podiam dizer que realmente conheciam o homem por trás da reputação. De origem italiana, descendente de uma família de banqueiros que havia migrado para o Brasil no início do século XX, fugindo dos horrores da guerra, Vitório tinha construído, aos 42 anos, um império financeiro que se estendia por todo o continente sul-americano. Seus negócios, que incluíam desde investimentos em agronegócios até participações em empresas de tecnologia, eram conduzidos com uma discrição quase obsessiva, longe dos holofotes da mídia especializada. Mas o que realmente alimentava as conversas nos clubes exclusivos de São Paulo não eram seus negócios legítimos, era sua vida pessoal.
envolta em mistérios e boatos que circulavam como sussurros entre a elite paulistana. Suas companheiras eram sempre mulheres de beleza impressionante, vindas de famílias com dificuldades financeiras ou em situações de vulnerabilidade. Apareciam ao seu lado em eventos sociais selectos, sempre impecavelmente vestidas, sempre silenciosas, sempre com um olhar que oscilava entre o fascínio e o medo. Nenhuma delas permanecia ao seu lado por mais de um ano. Nenhuma saía da experiência como a mesma pessoa. Circulavam histórias sobre contratos de companhia exclusiva, acordos velados que mais pareciam pactos de submissão total. Falava-se de mansões isoladas nos arredores da capital, de rituais íntimos que beiravam o psicológico, de mulheres que emergiam desses relacionamentos completamente transformadas. Algumas fortalecidas por uma experiência que as tinha tornado conscientes de seu próprio poder. Outras destruídas por dentro, incapazes de formar vínculos emocionais normais pelo resto de suas vidas. Vitório era um homem de beleza perturbadora e magnética. Alto, com mais de 1,80 m, corpo esguio mas atlético mantido por uma rotina rigorosa de exercícios, possuía traços que pareciam ter sido esculpidos por um artista renascentista. Seu cabelo negro, sempre penteado com uma precisão matemática, contrastava dramaticamente com os olhos de um cinza gélido, que pareciam capazes de penetrar na alma de qualquer pessoa que ousasse sustentar seu olhar. Suas mãos, sempre impecavelmente cuidadas, moviam-se com a precisão de um cirurgião ou de um predador, que conhece exatamente onde aplicar a pressão necessária. Seu narcisismo não era o tipo vulgar e teatral comum entre os novos ricos. Era refinado, silencioso, uma autoadoração quase espiritual que transparecia em cada gesto calculado, em cada palavra cuidadosamente pronunciada, com um sotaque que misturava a elegância italiana de seus ancestrais com a cadência paulista adquirida durante décadas de vida no Brasil. Dominava pessoas e situações com o olhar, com a palavra precisa no momento exato, com um conhecimento íntimo e quase sobrenatural da psique humana que parecia ter adquirido através de anos de estudo meticuloso das fraquezas e desejos de seus semelhantes. Quando Vitório soube da situação de Elisa através do Dr. Menezes, que lhe devia favores antigos, e sabia exatamente que tipo de oportunidade interessaria ao homem, não hesitou nem por um segundo. No mesmo dia, enviou uma proposta através de um mensageiro particular. Quitaria todas as dívidas do antiquário Duarte, investiria na modernização da loja, devolveria à família não apenas a estabilidade perdida, mas também uma prosperidade que superaria os melhores tempos do negócio. Em troca, Elisa se tornaria sua noiva por exatamente um ano. A proposta, digitada em papel timbrado de gramatura pesada e entregue dentro de um envelope lacrado com cera vermelha, especificava que não se tratava de um casamento de fachada ou de conveniência. Elisa deveria ser uma presença constante ao lado de Vitório, acompanhá-lo em eventos sociais, viver em sua residência, submeter-se aos seus caprichos e vontades sem questionamentos. O contrato, porque de fato era isso, um contrato legal redigido por advogados especializados, incluía cláusulas detalhadas sobre comportamento, vestuário, rotina diária e até mesmo a forma como ela deveria se dirigir a ele, em público e em particular. Elisa resistiu com toda a força que ainda restava em seu espírito já combalido. Durante 3 noites consecutivas, permaneceu acordada relendo obsessivamente cada linha do documento, procurando brechas, alternativas, qualquer coisa que pudesse salvá-la daquela armadilha dourada. Chegou a cogitar fugir de São Paulo, abandonar tudo e recomeçar a vida em alguma cidade do interior onde ninguém conhecesse sua história. Mas as alternativas eram inexistentes e a realidade implacável. Sem a intervenção de Vitório, o antiquário seria definitivamente fechado em questão de semanas. Seu pai acabaria nas ruas ou internado em alguma instituição pública para alcoólatras, e toda a herança familiar seria perdida para sempre. Para salvar o legado da mãe, a loja que era o último símbolo de dignidade da família, o pouco que ainda restava de esperança na vida destruída de seu pai, ela cedeu.
Assinou sua liberdade numa tarde quente de abril, sentada na biblioteca do escritório do Dr. Menezes, cercada por estantes repletas de códigos jurídicos que pareciam zombar de sua situação. O contrato foi oficialmente selado 3 dias. Depois, durante um jantar em um dos salões privados do Clube Paulistano, um dos templos da elite tradicional da cidade. A cerimônia, porque era disso que se tratava, uma cerimônia de entrega, foi conduzida diante de advogados, notários e algumas testemunhas selectas que Vitório havia escolhido pessoalmente. Elisa chegou ao local vestindo o único vestido preto que possuía, uma peça simples que havia usado no funeral da mãe, e que agora parecia profeticamente apropriada para mais uma morte, a morte de sua autonomia. Vitório a aguardava no salão, principal impecável em um smoking que provavelmente custava mais do que o antiquário faturava em 6 meses. Quando ela entrou, ele não se levantou, não sorriu, não fez qualquer gesto de cortesia. Simplesmente a observou com aqueles olhos cinzentos que pareciam catalogar cada detalhe de sua aparência, cada tremor de suas mãos, cada sinal de resistência que ainda pudesse existir em sua alma. O silêncio que se estabeleceu no salão foi quebrado apenas pelo som da caneta, tocando o papel quando Elisa assinou seu nome nas linhas indicadas. Naquele instante, perdeu não apenas a liberdade, perdeu qualquer ilusão de controle sobre seu destino. A primeira noite como noiva de Vitório foi marcada para a semana seguinte, em uma de suas propriedades privadas. Uma mansão colonial construída no início do século XX, localizada em uma região isolada da Serra da Cantareira, a cerca de 1 hora de carro do centro de São Paulo. A propriedade, conhecida apenas por um círculo muito restrito de pessoas, havia pertencido originalmente a um barão do café que enriquecera durante o auge da economia cafeeira paulista. Vitório a havia adquirido anos antes, através de uma transação que jamais foi registrada publicamente, mantendo o local como seu refúgio particular, longe dos olhos da sociedade. Envolta por jardins que um dia foram espetaculares, mas agora cresciam de forma semi-selvagem, cercada por muralhas de pedra cobertas de era e protegida por portões de ferro que se fechavam com um ruído ominoso, a mansão exalava um ar de grandeza decadente e poder absoluto. As janelas do segundo andar, sempre fechadas por pesadas cortinas de veludo, pareciam olhos mortos que observavam qualquer um que se aproximasse do casarão. Quando Elisa chegou à propriedade em uma tarde nublada de outono, transportada em um carro com vidros escuros dirigido por um motorista silencioso que não respondeu a nenhuma de suas tentativas de conversa, foi recebida por empregados que se moviam pela casa como sombras, eficientes, quase invisíveis, comunicando-se através de olhares e gestos mínimos. As portas principais se fecharam atrás dela com um som surdo que ecoou pelos corredores altos, e ela percebeu imediatamente que não se tratava apenas de um fechamento físico. Era o som de sua última chance de escape sendo eliminada. O interior da mansão era um labirinto de corredores forrados com papel de parede vitoriano, salões amplos decorados com móveis antigos que pareciam museu, e uma quantidade impressionante de espelhos de todos os tamanhos e formatos que criavam reflexos infinitos e perturbadores. Não havia janelas abertas, apenas a luz filtrada que entrava através das cortinas pesadas, criando uma atmosfera de penumbra perpétua. O aroma do lugar era uma mistura opressiva de flores cortadas, madeira encerada e algo indefinível que lembrava incenso ou perfume antigo. Pelos corredores, retratos de homens e mulheres de épocas passadas observavam com olhares severos e julgadores. Elisa reconheceu alguns como sendo da família de Vitório. Havia uma semelhança inconfundível nos traços aristocráticos, nos olhos penetrantes, na expressão de superioridade natural que parecia ter sido cultivada através de gerações. O tempo dentro da mansão parecia suspenso, como se o lugar existisse em uma dimensão paralela, onde as regras do mundo exterior não se aplicavam. Vitório apareceu ao entardecer, surgindo silenciosamente no hall principal como uma aparição,
elegante. Vestia um terno negro de corte impecável, gravata de seda cinza que combinava perfeitamente com seus olhos, sapatos de couro italiano polidos até brilharem como espelhos. Seu cabelo estava arrumado com a precisão matemática de sempre, cada fio no lugar exato onde deveria estar. Não se dirigiu diretamente a Elisa quando a viu parada no centro do hall, observando os retratos nas paredes. Não a tocou. Não lhe dirigiu palavras de boas-vindas ou qualquer tipo de cortesia social que a situação normalmente exigiria. Simplesmente fez um gesto com a mão direita, um movimento sutil, mas inequívoco, para que ela o seguisse. Elisa obedeceu, seguindo-o através de corredores que pareciam se estender infinitamente, passando por portas fechadas que despertavam sua curiosidade mórbida sobre o que poderiam esconder. Seus passos ecoavam no piso de mármore, criando um ritmo hipnótico que parecia contar os segundos de sua liberdade que se esvaíam para sempre. Finalmente, foram parar em um salão amplo localizado no centro da mansão, dominado por um espelho de corpo inteiro com moldura barroca dourada que ocupava quase toda uma parede. No centro exato do salão, posicionada de forma que quem se sentasse nela ficasse de frente para o espelho gigantesco, havia uma cadeira de veludo vermelho sangue, com braços entalhados em madeira escura. A peça parecia um trono em miniatura, ou talvez um confessionário secular, onde os pecados eram admitidos não a um padre, mas a um juiz muito mais implacável. Sente-se. Foi tudo o que Vittorio disse, sua voz soando baixa e melódica, mas carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Elisa obedeceu, sentindo as pernas tremerem enquanto se dirigia à cadeira. Seu coração batia como um tambor descompassado, e ela podia sentir o suor frio escorrendo por suas costas, apesar da temperatura amena do salão. Esperava que a qualquer momento ele se aproximasse fisicamente, que a tocasse, que consumasse aquele contrato de forma brutal e direta. Havia se preparado mentalmente durante toda a semana para resistir, ou, na pior das hipóteses, para suportar o que quer que ele quisesse fazer com seu corpo. Mas o que veio foi infinitamente pior do que qualquer violência física que sua mente conseguisse imaginar. Vittorio posicionou-se calmamente atrás da cadeira, suas mãos repousando nas costas do móvel sem tocar nenhuma vez no corpo de Elisa. Ela podia sentir sua presença como uma sombra opressiva, podia perceber o calor que emanava de seu corpo e o perfume discreto, mas marcante que ele usava, algo que misturava notas de sândalo, bergamota e uma especiaria que ela não conseguia identificar. Olhe para si mesma. Sua voz soou ainda mais baixa, quase um sussurro, mas que ecoou pelo salão silencioso como um comando divino. E ali, naquele momento, começou o ritual que marcaria para sempre a vida de Elisa Duarte. Durante horas que pareceram se estender pela eternidade, Vittorio começou a descrever em detalhes implacáveis e cirúrgicos tudo o que sabia sobre ela. Não apenas fatos superficiais que qualquer investigação particular poderia revelar, mas emoções profundas, pensamentos jamais verbalizados, dores antigas que ela mal reconhecia conscientemente em si mesma. Falou sobre a culpa que ela carregava pela morte da mãe, sobre como se sentia responsável por não ter sido capaz de salvá-la, apesar de todos os esforços. Descreveu com precisão assustadora o desprezo disfarçado que nutria pelo pai, um homem que havia se revelado fraco demais para enfrentar a adversidade e que agora era mais um fardo do que uma fonte de apoio. Expôs seu ressentimento profundo por uma vida inteira de renúncias, de sonhos abandonados em nome de responsabilidades que nunca havia escolhido assumir. Mas não parou por aí. Continuou escavando camadas cada vez mais profundas de sua psique, revelando medos que ela jamais havia admitido para si mesma. O terror de envelhecer sozinha, a certeza secreta de que nunca seria amada verdadeiramente por alguém, a vergonha de se sentir inferior às outras mulheres de sua idade que haviam conseguido construir vidas mais prósperas e felizes. Falou sobre os desejos ocultos de fuga que a assaltavam durante as madrugadas insones, sobre fantasias de abandono de tudo e todos que a faziam se sentir culpada e egoísta.
Era como se Vitório tivesse penetrado em sua mente através de algum tipo de magia negra, rasgando cada camada de defesa psicológica que ela havia construído ao longo dos anos, expondo-a a si mesma de um modo devastador e inescapável. Cada palavra que ele pronunciava era uma lâmina afiada que cortava fundo, deixando-a em frangalhos emocionais, completamente nua diante de sua própria verdade. Quando ela tentou desviar o olhar do espelho, incapaz de continuar se vendo refletida, enquanto ouvia aquela autópsia implacável de sua alma, ele ordenou com uma firmeza que gelou seu sangue: "Continue olhando." E ela obedeceu, hipnotizada por uma força que não conseguia compreender nem resistir. Não houve toque físico naquela primeira noite interminável. Houve algo infinitamente mais perverso e destruidor. Um estupro emocional meticuloso, uma desconstrução psíquica conduzida com a precisão de um cirurgião e a frieza de um cientista dissecando um espécime. Quando Vitório finalmente a deixou, sozinha, suas últimas palavras ecoaram pelo salão como uma sentença final. "Agora você se conhece verdadeiramente. Amanhã começaremos a reconstruí-la." Elisa foi conduzida por uma empregada silenciosa até o quarto que seria seu durante o próximo ano. O cômodo era luxuoso, mas asséptico, decorado em tons de branco e cinza que lembravam mais um quarto de hospital particular do que um dormitório. Uma cama de casal domina o centro do espaço, coberta por lençóis de linho egípcio que pareciam nunca ter sido usados. Nas paredes, apenas um quadro, uma reprodução de Ofélia de John Everett Millais, a jovem louca flutuando morta nas águas escuras, cercada por flores que pareciam celebrar sua destruição. O que mais perturbava Elisa, porém, era o espelho, outro espelho de corpo inteiro, posicionado de forma que fosse impossível evitá-lo ao circular pelo quarto. Era como se Vitório quisesse que ela nunca esquecesse as revelações daquela noite, que carregasse constantemente consigo a imagem da mulher despedaçada que havia descoberto ser. Deitada na cama que cheirava a lavanda e solidão, Elisa permaneceu acordada até o amanhecer, revivendo obsessivamente cada palavra que Vitório havia pronunciado. O mais aterrorizante não era o fato de ele ter descoberto seus segredos mais íntimos. Era a precisão cirúrgica com que havia exposto verdades que ela mesma havia passado anos tentando esconder de sua própria consciência. Como um arqueólogo das emoções humanas, ele havia escavado camadas e mais camadas de sua personalidade, até atingir um núcleo podre que ela jamais havia admitido existir. A rotina que se estabeleceu nos dias seguintes foi ainda mais desconcertante que aquela primeira noite devastadora. Vitório não vivia constantemente na mansão. Seus negócios o levavam frequentemente a São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo ao exterior, mas sua presença se fazia sentir mesmo quando estava fisicamente ausente. Os empregados seguiam protocolos rigorosos que claramente haviam sido estabelecidos por ele. Elisa deveria acordar sempre às 7 da manhã, tomar o café em uma pequena mesa no jardim de inverno, vestir apenas as roupas que eram deixadas cuidadosamente separadas em seu armário a cada noite. As peças de roupa eram sempre elegantes, caras, mas curiosamente desprovidas de personalidade. Vestidos de corte clássico em cores neutras, saias que chegavam exatamente à altura dos joelhos, blusas de seda que cobriam completamente os braços. Era como se Vitório estivesse aos poucos apagando a identidade visual de Elisa, transformando-a em uma boneca refinada, mas sem características distintivas. Quando ela tentou, numa manhã de rebeldia, vestir uma de suas próprias roupas trazidas de casa, encontrou o armário trancado e uma nota escrita com a caligrafia perfeita de Vitório. A obediência é a primeira virtude que você deve aprender. As refeições eram servidas por Conceição, uma mulher de meia idade com olhos castanhos expressivos que parecia ser a única pessoa na mansão capaz de demonstrar algum tipo de emoção humana. Ela havia trabalhado para a família Calderon por mais de 20 anos, primeiro cuidando da mãe de Vitório durante sua longa doença, depois se tornando uma espécie de administradora informal da propriedade. Suas mãos calejadas contrastavam com a delicadeza
com que arrumava as flores nos vasos espalhados pela casa. E havia em seus gestos uma ternura contida que sugeria histórias não contadas sobre as mulheres que haviam passado por aquela mansão antes de Elisa. "A senhora precisa comer", dizia Conceição nas manhãs em que Elisa empurrava a comida pelo prato, sem conseguir engolir mais que alguns pedaços. "Ele nota tudo, absolutamente tudo." Era verdade. Mesmo quando estava a quilômetros de distância, Vitório parecia saber exatamente como Elisa havia passado cada hora de seu dia. Ligava sempre no final da tarde, pontualmente às 5 horas, e durante esses telefonemas fazia perguntas específicas que demonstravam um conhecimento impossível de suas atividades. Se havia terminado de ler o livro que encontrara sobre sua mesa de cabeceira, se havia caminhado pelos jardins como era seu costume, se estava dormindo bem ou se as insônias continuavam. "Você passou 43 minutos olhando pela janela da biblioteca esta manhã", disse ele numa dessas ligações, sua voz fluindo pelo telefone com a mesma frieza hipnótica que exercia pessoalmente. Em que estava pensando? Elisa aprendeu rapidamente que mentir era inútil. Ele sempre sabia. Sempre. Como se tivesse câmeras secretas instaladas não apenas nos cômodos da mansão, mas também dentro de sua mente. Quando tentou enganá-lo, inventando que havia pensado em algum livro ou em questões banais sobre a decoração da casa, ele simplesmente riu, um som baixo e seco que a fez se arrepiar, e corrigiu com precisão perturbadora: "Você estava pensando em sua mãe, especificamente na última conversa que tiveram, quando ela lhe pediu para cuidar de seu pai. Estava se perguntando se ela aprovaria as escolhas que você fez." A sensação de estar sendo constantemente observada, analisada, catalogada, começou a corroer lentamente a sanidade de Elisa. Desenvolveu o hábito compulsivo de verificar cantos escuros e atrás de móveis, procurando por câmeras ou microfones escondidos. Passou a sussurrar quando falava sozinha, como se até mesmo seus pensamentos verbalizados pudessem ser interceptados e usados contra ela. O pior era que nunca encontrou qualquer dispositivo de vigilância, o que só intensificava a paranoia e a sensação de que Vitório possuía poderes sobrenaturais de percepção. Durante suas ausências, que duravam normalmente entre 3 e 5 dias, Elisa era deixada praticamente sozinha na mansão, com apenas Conceição e Marcos, um homem silencioso de cerca de 50 anos que cuidava dos jardins e da manutenção geral da propriedade, como companhia. Nesses períodos, ela desenvolvia uma rotina quase monástica. Acordava cedo, caminhava pelos jardins tentando encontrar algum ponto onde conseguisse avistar o mundo exterior, além dos muros cobertos de era, passava as tardes na biblioteca lendo livros cuidadosamente selecionados que apareciam em sua mesa sem que ela jamais os tivesse pedido. Os livros eram sempre perturbadores de alguma forma. Romances russos sobre a dissolução da alma humana, ensaios filosóficos sobre o poder e a submissão, biografias de mulheres que haviam sacrificado tudo por homens que não mereciam sua devoção. Era como se Vitório estivesse criando uma biblioteca personalizada de desespero, uma coleção literária destinada a minar gradualmente qualquer resistência que ela ainda pudesse ter em sua psique. A biblioteca em si era um dos cômodos mais impressionantes da mansão. 2 paredes inteiras cobertas do chão ao teto por estantes de mogno, com uma escada rolante de ferro forjado que permitia acesso aos volumes mais altos. Janelas enormes davam para os jardins dos fundos, mas as cortinas, pesadas, mantinham o ambiente em uma penumbra perpétua que era quebrada apenas pela luz dourada de luminária de bronze espalhadas estrategicamente pelo espaço. Era ali que Elisa passou a refugiar-se durante as tardes, tentando desesperadamente encontrar, entre as páginas cuidadosamente escolhidas por Vitório, alguma fagulha de esperança ou orientação que a ajudasse a compreender sua situação. Foi durante uma dessas tardes solitárias, enquanto folheava distraidamente um volume de poesia de Álvares de Azevedo, que Elisa fez uma descoberta que mudaria para sempre sua percepção sobre Vitório e sobre a natureza de seu cativeiro.
O livro estava numa seção da biblioteca que ela ainda não havia explorado completamente, entre volumes que pareciam ter sido colocados ali sem muito critério. Quando o abriu, várias folhas de papel caíram de entre as páginas, cartas escritas à mão numa caligrafia feminina delicada. Com o coração disparando, ela recolheu as cartas e começou a lê-las. Eram bilhetes deixados por uma mulher, chamada Letícia, claramente uma das noivas anteriores de Vitório. As primeiras cartas, datadas de cerca de 2 anos antes, tinham um tom de curiosidade nervosa. Ele é diferente de qualquer homem que já conheci. Já há algo hipnótico na forma como fala, como se pudesse ver através de mim, até lugares que eu mesma não sabia que existiam. Mas conforme as datas avançavam, o tom mudava drasticamente. Estou perdendo pedaços de mim mesma. Quando me olho no espelho, não reconheço mais quem está olhando de volta. Ele diz que isso é necessário, que estou sendo purificada, mas sinto como se estivesse dissolvendo lentamente. A última carta estava datada apenas algumas semanas antes do prazo, de um ano que marcaria o fim do contrato de Letícia. O papel estava manchado com o que pareciam ser lágrimas, e a caligrafia havia se tornado irregular, quase infantil. Ele estava certo sobre mim desde o início. Sou vazia. Sempre fui. A diferença é que agora sei disso. Quando sair daqui, será como se nunca tivesse existido de verdade. Talvez seja melhor assim. Talvez algumas pessoas sejam destinadas a serem apenas espelhos para que outras vejam sua própria magnificência. Elisa leu e releu as cartas até memorizar cada palavra, cada vírgula, cada sinal de deterioração mental que elas documentavam. Era como ter acesso ao diário íntimo de uma mulher sendo lentamente destruída de dentro para fora. E a semelhança entre a situação de Letícia e a sua própria era aterrorizante. Mais perturbador ainda era o fato de que Vitório aparentemente havia deixado as cartas ali propositalmente, como se quisesse que ela as encontrasse, como se fizessem parte de algum jogo psicológico ainda mais elaborado. Naquela noite, quando Vitório ligou para sua conversa diária, Elisa quase mencionou as cartas. A pergunta estava na ponta de sua língua, queimando como ácido, mas algo a fez hesitar. Intuitivamente, compreendeu que falar sobre sua descoberta seria cair numa armadilha que ele havia preparado cuidadosamente. Em vez disso, forçou-se a manter o tom de voz neutro e respondeu suas perguntas usuais sobre como havia passado o dia. "Você está aprendendo", disse ele depois de alguns minutos de conversa, e ela podia sentir o sorriso em sua voz. A discrição é uma qualidade valiosa. Ele sabia, é claro que sabia. As cartas, a biblioteca, tudo havia sido orquestrado para que ela as encontrasse exatamente naquele momento, quando já havia passado tempo suficiente na mansão para compreender sua situação, mas ainda tinha energia psicológica para se aterrorizar com o destino de suas predecessoras. Era um movimento de mestre num jogo que ela apenas começava a entender. Quando Vitório retornou de sua viagem de negócios 3 dias depois, Elisa o esperava no hall principal, vestindo o vestido cinza que havia sido deixado para ela naquela manhã. Havia passado as últimas 72 horas pensando obsessivamente nas cartas de Letícia, tentando entender que tipo de homem era capaz de documentar metodicamente a destruição psicológica de uma mulher e depois usar esse registro como ferramenta de tortura psicológica para a próxima vítima. Ele entrou na mansão como sempre fazia, silenciosamente, se materializando no espaço como uma aparição elegante. Estava vestido com um terno azul marinho que realçava seus olhos cinzentos e carregava uma pasta de couro que provavelmente continha documentos relacionados aos negócios que o haviam mantido ausente. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. E durante alguns segundos, permaneceram se estudando mutuamente em silêncio. "Você tem perguntas", disse ele finalmente, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Tenho", admitiu Elisa, surpresa com sua própria coragem. "Ótimo. Perguntas indicam que você está começando a aceitar sua situação em vez de simplesmente resistir a ela. Venha."
Ele a conduziu até o salão onde haviam tido seu primeiro encontro, mas desta vez não a fez sentar na cadeira de veludo vermelho. Em vez disso, posicionaram-se de pé diante do espelho gigantesco, lado a lado como um casal posando para um retrato. A imagem refletida era perturbadora. Ela, pequena e pálida em seu vestido cinza, parecia uma criança ao lado da figura imponente dele. Letícia, disse Vitório sem qualquer preâmbulo, pronunciando o nome como se estivesse degustando um vinho raro. Uma jovem fascinante, filha de um empresário que havia perdido tudo numa especulação financeira mal-sucedida, veio até mim por razões muito semelhantes às suas. Elisa sentiu um frio percorrer sua espinha. É claro que ele sabia. Sobre as cartas. Provavelmente havia observado cada segundo que ela passara lendo-as, havia analisado cada expressão de seu rosto, cada tremor de suas mãos. O que aconteceu com ela? Ela se transformou, respondeu Vitório, suas mãos se movendo para pousar levemente sobre os ombros de Elisa. O toque era quase imperceptível, mas ela podia sentir o calor e o peso de seus dedos através do tecido do vestido. Quando chegou aqui era uma mulher fraca, definida inteiramente pelas expectativas de outras pessoas. Quando partiu, havia se tornado algo muito mais interessante. As cartas não fazem parecer que foi uma transformação positiva. Vitório. Riu aquele som baixo e seco que ela havia aprendido a temer. Positiva é uma palavra subjetiva. Letícia descobriu verdades sobre si mesma que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando enfrentar. Pode ser doloroso, mas também é libertador. Onde ela está agora? Em algum lugar sendo exatamente quem sempre foi destinada a ser. Suas mãos se moveram ligeiramente, os polegares traçando pequenos círculos sobre a clavícula dela. Mas não estamos aqui para falar de Letícia. Estamos aqui para falar sobre você. Durante a hora que se seguiu, Vitório conduziu outro de seus rituais psicológicos, mas desta vez com uma abordagem diferente. Em vez de simplesmente expor as fraquezas e medos de Elisa, começou a tecer uma narrativa sobre seu potencial. Falou sobre a força que via nela, uma força que ela mesma não reconhecia, sobre a inteligência que havia sido desperdiçada numa vida de sacrifícios desnecessários, sobre a beleza que estava escondida atrás de anos de autodepreciação. Você poderia ser magnífica, sussurrou ele, sua voz tão próxima de seu ouvido que ela podia sentir o calor de sua respiração. Se apenas permitisse que eu removesse todas as camadas de mediocridade que você construiu ao redor de si mesma. Era sedução psicológica da forma mais refinada e perigosa. Elisa encontrou-se dividida entre o terror e uma fascinação relutante. Havia algo hipnótico na forma como Vitório falava sobre ela, como se pudesse ver uma versão dela mesma que era simultaneamente mais poderosa e mais vulnerável do que ela jamais havia imaginado ser. Quando finalmente a deixou sozinha naquela noite, Elisa ficou diante do espelho de seu quarto por mais de 1 hora, tentando ver a mulher que Vitório descrevia. Havia momentos, breves lampejos, em que quase conseguia vislumbrar essa versão alternativa de si mesma. Uma mulher confiante, destemida, capaz de exercer sobre outros o mesmo tipo de poder magnético que Vitório exercia sobre ela. Mas então se lembrava das cartas de Letícia, da deterioração gradual documentada naquelas páginas manchadas de lágrimas, e a realidade voltava a se impor. Vitório era um predador sofisticado, e ela estava começando a entender que sua técnica não era simplesmente destruir suas vítimas, mas fazer com que elas participassem ativamente de sua própria destruição. A partir daquela noite, estabeleceu-se entre eles uma dinâmica ainda mais complexa e perturbadora. Vitório alternava entre momentos de frieza calculada e instantes de atenção quase terna, mantendo-a constantemente desequilibrada, nunca permitindo que ela se acostumasse completamente com qualquer aspecto de sua personalidade. Era como viver com um felino predador que podia ser domesticado e selvagem na mesma hora, dependendo de fatores que ela não conseguia decodificar. Ele começou a incluí-la em alguns aspectos de sua rotina quando estava na mansão. Jantares formais servidos no sala de jantar principal,
Conversas sobre arte e literatura que revelavam uma erudição impressionante, caminhadas pelos jardins durante as quais ele falava sobre a história da propriedade e sobre seus planos de reforma dos jardins. Havia momentos em que quase conseguia esquecer sua situação, momentos em que a conversa fluía naturalmente e ela se surpreendia genuinamente, interessada no que ele tinha a dizer. Mas então, sem qualquer aviso, ele mudava completamente. Um comentário casual sobre sua postura, uma correção sobre a forma como segurava o garfo, uma observação aparentemente inocente sobre como ela inconscientemente tocava o pescoço quando estava nervosa. Pequenos lembretes de que ela estava sendo constantemente avaliada, de que cada gesto era catalogado e analisado. Você tem o hábito de morder o lábio inferior quando está concentrada, disse ele numa manhã enquanto tomavam café no jardim de inverno. É um gesto infantil que diminui a seriedade de qualquer coisa que você possa estar dizendo. Elisa imediatamente parou de morder o lábio, mas depois se deu conta de que havia caído na armadilha. Agora estava consciente do gesto e, consequentemente, constrangida a ponto de não conseguir se concentrar em mais nada. Era assim que Vittorio operava. Não através de violência óbvia ou coerção explícita, mas através de uma erosão gradual e meticulosa da autoconfiança. Um processo de condicionamento que a fazia questionar cada instinto natural, cada reação espontânea. Era como se ele estivesse lentamente reescrevendo o código de sua personalidade, substituindo seus impulsos naturais por reflexos condicionados que serviam aos propósitos dele. O mais perturbador era que, em alguns momentos, ela quase se sentia grata pela atenção. Depois de anos sendo praticamente invisível, cuidando da mãe doente e de um pai cada vez mais dependente do álcool, havia algo sedutoramente viciante em ser o foco total da atenção de alguém, mesmo que essa atenção viesse envolvida em manipulação psicológica. Era essa ambivalência que mais a aterrorizava, a percepção lenta e gradual de que parte dela estava começando a antecipar os encontros com Vittorio, a sentir-se perdida durante suas ausências, a desejar sua aprovação mesmo sabendo que ela vinha com um preço que poderia ser sua própria sanidade. Uma noite, depois de quase um mês na mansão, Elisa acordou de um sonho perturbador em que estava de volta ao antiquário, mas todas as peças estavam quebradas e sua mãe a observava com olhos acusadores. Ainda tremendo, levantou-se e caminhou até a janela, afastando as cortinas pesadas para olhar os jardins iluminados pela lua cheia. Foi então que viu Vittorio. Ele estava parado no centro do jardim principal, completamente imóvel, vestindo apenas uma camisa branca e calças escuras. Mesmo à distância, ela podia sentir a intensidade de seu olhar dirigido diretamente para sua janela. Não havia como ele saber que ela estava acordada, mas ali estava ele, como se tivesse estado esperando por horas que ela aparecesse. Permaneceram assim por vários minutos, ela na janela, ele no jardim, numa comunicação silenciosa que transcendia palavras. Era como se ele estivesse lhe enviando uma mensagem telepática, lembrando-a de que mesmo seus sonhos não eram território privado, de que não havia lugar em sua mente onde ela pudesse se esconder de sua influência. Quando finalmente se afastou da janela e voltou para a cama, Elisa compreendeu que havia chegado a um ponto de inflexão. Poderia continuar resistindo passivamente, permitindo que Vittorio a moldasse gradualmente segundo sua vontade, ou poderia começar a entender as regras do jogo que ele estava jogando e talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de jogá-lo de volta. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, adormeceu com algo que não era exatamente esperança, mas também não era desespero total. Era a centelha de uma determinação que ela pensava ter perdido para sempre. A decisão de que, se ia ser transformada por aquela experiência, seria nos seus próprios termos, não apenas nos dele. A mudança em Elisa não foi súbita nem dramática. Foi sutil, calculada, uma transformação interna que ela manteve cuidadosamente escondida atrás da máscara de submissão que Vittorio esperava ver.
Durante as 2 semanas que se seguiram àquela noite em que o vira no jardim, ela começou a observá-lo com a mesma intensidade meticulosa com que ele a observava, catalogando cada microexpressão, cada padrão de comportamento, cada falha na armadura aparentemente impenetrável de sua personalidade. Descobriu, por exemplo, que Vittorio tinha o hábito de passar a mão direita pelos cabelos sempre que estava mentindo ou omitindo informações importantes. Notou que sua voz mudava quase imperceptivelmente quando falava sobre sua família. Tornava-se mais aguda, mais controlada, como se estivesse lutando contra emoções que preferia manter enterradas. Observou que ele evitava cuidadosamente certas áreas da mansão, especialmente o segundo andar da ala leste, onde uma porta permanecia trancada e nenhum dos empregados jamais se aventurava. Mas a descoberta mais reveladora aconteceu numa tarde, em que Vittorio estava ausente, e ela decidiu explorar sistematicamente os cômodos aos quais tinha acesso. No escritório dele, uma sala imponente com uma mesa de mogno que parecia ter pertencido a algum diplomata do Império, encontrou uma gaveta que havia sido deixada entreaberta, provavelmente por descuido de Conceição durante a limpeza. Dentro da gaveta, além de documentos comerciais e correspondências de negócios, havia uma pasta de couro desgastado contendo fotografias antigas. As imagens em preto e branco e, obviamente, tiradas décadas antes, mostravam uma criança que ela reconheceu imediatamente como sendo Vittorio. Mas não era a criança em si que chamava a atenção, era a mulher ao seu lado nas fotos. A mãe de Vittorio era uma beleza impressionante, com traços aristocráticos acentuados e um porte que emanava autoridade natural. Mas seus olhos, mesmo nas fotografias desbotadas, carregavam uma frieza que fazia Elisa se arrepiar. Era um olhar calculista, predatório, que ela reconhecia por ter visto uma versão masculina dele nos olhos de Vittorio. Em várias das fotos, a mulher aparecia segurando o braço da criança com uma força que parecia excessiva, seus dedos cravados na pele do menino de uma forma que sugeria controle mais do que carinho. Numa das fotografias, particularmente perturbadora, Vittorio devia ter cerca de 10 anos e estava de pé ao lado de uma mesa, onde vários brinquedos haviam sido cuidadosamente arrumados. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse estado chorando, mas seu rosto mantinha uma expressão de compostura, forçada que parecia completamente inadequada para uma criança daquela idade. A mãe estava atrás dele, uma das mãos pousada possessivamente sobre seu ombro, sorrindo para a câmera com uma satisfação que fazia o estômago de Elisa revirar. No verso de uma das fotos, alguém havia escrito com uma caligrafia feminina, elegante, Vittorio aos 12 anos depois da primeira lição sobre controle emocional. Meu filho está finalmente aprendendo a ser digno do nome Calderon. Elisa sentiu uma mistura contraditória de repulsa e compaixão. Começava a compreender que Vittorio não era apenas um predador nato, mas também um produto de um sistema de abuso que provavelmente se estendia por gerações. Isso não o absolvia de suas ações, mas oferecia uma perspectiva diferente sobre suas motivações. Ele não manipulava e controlava as mulheres apenas por prazer sádico. Estava reproduzindo padrões que havia aprendido como vítima, numa tentativa distorcida de recuperar algum senso de poder sobre sua própria vida. Quando ouviu o som do carro de Vittorio chegando no final da tarde, Elisa recolocou cuidadosamente as fotografias na gaveta, mas não antes de memorizar cada detalhe de suas expressões. Durante o jantar que compartilharam naquela noite, ela o observou com novos olhos, tentando enxergar a criança ferida por trás da máscara de sofisticação e controle. Você está diferente esta noite, comentou Vittorio enquanto cortava, metodicamente, um pedaço de salmão. Há algo mudado em seus olhos. Mudado como? Se perguntou Elisa, forçando-se a manter a voz neutra. Você está me observando da mesma forma que eu observo você. Ele a olhou diretamente, aqueles olhos cinzentos, estudando seu rosto com a intensidade de um entomologista examinando um inseto. Raro. É, interessante. Elisa sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Talvez eu esteja finalmente aprendendo as regras do jogo.
Vitório pousou os talheres e se inclinou ligeiramente para a frente, um sorriso quase imperceptível, brincando nos cantos de sua boca. E que jogo seria esse? O jogo de conhecer verdadeiramente uma pessoa. Você me disse uma vez que me conhecia melhor do que eu mesma. Comecei a me perguntar se eu poderia dizer o mesmo sobre você. Foi um momento de tensão pura. Elisa podia sentir que havia cruzado uma linha invisível, que estava desafiando a dinâmica estabelecida entre eles de uma forma que poderia ter consequências imprevisíveis. Vitório permaneceu imóvel por vários segundos, seus olhos nunca deixando os dela, como se estivesse tomando algum tipo de decisão fundamental. Finalmente ele riu. Não o riso seco e calculado que ela havia se acostumado a ouvir, mas algo mais genuíno, quase surpreendido. Fascinante. Você está começando a desenvolver garras. Talvez eu sempre as tenha tido, mas nunca soube como usá-las. E o que você acha que descobriu sobre mim, querida Elisa? A forma como ele pronunciou seu nome, com uma intimidade que ela nunca havia ouvido antes, fez algo estranho acontecer em seu estômago. Era como se ele estivesse finalmente a vendo como uma adversária digna, em vez de simplesmente uma vítima passiva. Descobri que você não é tão diferente de mim quanto gosta de pensar, disse ela, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Descobri que você também já foi quebrado por alguém que deveria tê-lo protegido. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto de Vitório. Por uma fração de segundo, ela viu algo cruzar seus olhos. Surpresa, talvez até vulnerabilidade. Antes da máscara de controle se recompor. Interessante teoria, disse ele, sua voz voltando ao tom frio e medido. E o que exatamente você pretende fazer com essa percepção? Ainda não sei, admitiu Elisa, mas acho que isso me deixa menos sozinha nesta mansão. Saber que não sou a única pessoa aqui que carrega cicatrizes invisíveis. Vitório ficou em silêncio pelo resto do jantar, mas ela podia sentir a intensidade de sua contemplação. Era como se ela tivesse introduzido uma variável imprevista, numa equação que ele pensava ter resolvido completamente. Quando se levantaram da mesa, ele não a conduziu até o salão dos espelhos como era seu costume. Em vez disso, fez um gesto para que ela o seguisse até a biblioteca. Há algo que quero lhe mostrar, disse ele. A biblioteca estava mergulhada na penumbra habitual, iluminada apenas pelas luminárias de bronze que criavam círculos dourados de luz entre as sombras. Vitório se dirigiu a uma seção que Elisa nunca havia explorado completamente, onde os livros pareciam ser mais antigos e eram protegidos por uma vitrina de vidro. Minha mãe, disse ele sem preâmbulos, retirando um livro encadernado em couro vermelho da vitrina. Era uma mulher extraordinária, inteligente, educada, incrivelmente bela. Também era uma sociopata. Ele abriu o livro, que revelou não ser um livro de verdade, mas uma espécie de álbum ou diário. As páginas continham fotografias, recortes de jornal e anotações escritas numa caligrafia feminina que Elisa reconheceu das fotos que havia visto no escritório. Ela documentava tudo, continuou Vitório, virando as páginas lentamente. Cada lição que me ensinava, cada método que usava para moldar minha personalidade, segundo sua visão do que um homem da família Calderon deveria ser. As páginas revelavam um registro meticuloso de abuso psicológico. Fotografias de Vitório, criança em várias idades, sempre com expressões que variavam entre medo, raiva contida e uma compostura artificial. Anotações descrevendo experimentos de condicionamento emocional, técnicas para eliminar fraquezas, métodos para desenvolver controle superior. Ela acreditava que as emoções eram fraquezas que precisavam ser eliminadas, disse Vitório, sua voz mantendo-se estranhamente calma, enquanto mostrava páginas que documentavam anos de tortura psicológica, que a compaixão era um defeito que tornava os homens vulneráveis, que o amor era uma ferramenta de manipulação, não um sentimento genuíno. Elisa sentia-se nauseada olhando para aquelas páginas, mas também compreendia por que Vitório estava compartilhando aquilo com ela. Era uma revelação, uma admissão de vulnerabilidade que contradizia completamente a imagem de controle absoluto que ele cultivava. "Por que está me mostrando isso?" perguntou ela. Vitório fechou o álbum e a olhou diretamente.
Porque você foi a primeira pessoa a ver através da performance. E por quê? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem fisicamente difíceis de pronunciar. Porque estou começando a questionar se os métodos de minha mãe eram tão eficazes quanto ela acreditava. Era uma admissão enorme, uma rachadura na fachada que ele havia construído ao longo de décadas. Elisa sentiu-se simultaneamente tocada e aterrorizada pela confiança que ele estava depositando nela. O que você quer dizer? Quero dizer que todas as mulheres que passaram por aqui antes de você saíram vazias, transformadas, sim, mas de uma forma que as tornava menos do que eram quando chegaram. Você está se tornando mais. Eles permaneceram em silêncio. Por vários minutos, o peso daquela revelação pairando entre eles como uma ponte invisível. Elisa compreendeu que havia chegado a um momento crucial, não apenas em seu próprio cativeiro, mas na evolução de Vitório como pessoa. E se eu lhe dissesse, ela disse lentamente, que você não precisa reproduzir os padrões que ela lhe ensinou, que você pode escolher ser diferente? Vitório riu, mas desta vez havia uma amargura genuína no som. Você acha que é tão simples assim? Que décadas de condicionamento podem ser simplesmente deixadas de lado através de uma decisão consciente? Não acho que seja simples. Mas acho que é possível. Ele se aproximou dela até ficarem a poucos centímetros de distância. Era a primeira vez que ele invadia deliberadamente seu espaço pessoal de forma física, e Elisa podia sentir o calor que emanava de seu corpo, o perfume sutil que ele usava, a intensidade quase magnética de sua presença. E por que você se importaria com minha redenção? Perguntou ele, sua voz baixa e hipnótica. Por que uma mulher que eu estou mantendo prisioneira se preocuparia com minha salvação? Era uma pergunta para a qual Elisa não tinha uma resposta racional. Logicamente, deveria odiá-lo, ressentir cada momento que passava sob seu controle, planejar sua fuga e sua vingança. Mas a verdade era mais complicada e perturbadora do que isso. Talvez, disse ela, forçando-se a manter o olhar fixo nos olhos dele, porque reconheço em você o mesmo tipo de solidão que sinto em mim. E talvez porque acredito que duas pessoas solitárias possam encontrar uma forma de serem menos solitárias juntas. Vitório levantou a mão e, muito lentamente, tocou o rosto dela. Era o primeiro toque verdadeiramente íntimo que havia compartilhado com ela, e Elisa sentiu sua pele queimar sob o contato de seus dedos. Você é perigosa, sussurrou ele, mais perigosa do que qualquer mulher que já conheci. Por quê? Porque você me faz querer coisas que acreditei ter eliminado de minha natureza há muito tempo. Era uma confissão carregada de possibilidades e ameaças. Elisa compreendeu que havia chegado a um ponto de não retorno. O que quer que acontecesse a partir daquele momento, a dinâmica entre eles havia mudado fundamentalmente. Não era mais simplesmente uma questão de predador e presa, controlador e controlada. Havia se tornado algo mais complexo, mais perigoso e infinitamente mais impredível. Nos dias que se seguiram a essa conversa na biblioteca, estabeleceu-se entre eles uma espécie de dança psicológica. Vitório continuava exercendo controle sobre os aspectos práticos da vida de Elisa. Suas roupas, sua rotina, suas atividades, mas havia começado a incluí-la em conversas mais profundas sobre sua vida, seus negócios, suas perspectivas sobre o mundo. Descobriu que ele era um leitor voraz, com opiniões bem formadas sobre literatura, filosofia e arte, que falava 4 idiomas fluentemente e havia viajado extensivamente durante sua juventude, sempre sozinho, sempre evitando conexões emocionais profundas, que havia construído seu império financeiro não apenas por ambição, mas como uma forma de criar uma fortaleza emocional ao redor de si mesmo. Dinheiro, explicou ele durante uma de suas caminhadas pelos jardins, é a única forma verdadeiramente confiável de poder. Relacionamentos podem ser quebrados, sentimentos podem mudar, mas riqueza bem administrada é eterna. Você realmente acredita nisso? Perguntou Elisa. Acreditava, respondeu ele, e havia uma hesitação em sua voz que ela não havia percebido antes. Elisa também começou a compreender melhor a operação da mansão e o papel que os outros
Empregados desempenhavam no sistema de controle de Vitório. Conceição, descobriu, havia sido uma das noivas dele quase 2 décadas antes. Mas, ao contrário das outras, havia conseguido encontrar uma forma de permanecer em sua vida sem ser destruída no processo. Ele era mais jovem então, explicou Conceição numa tarde em que estavam preparando flores no jardim de inverno. Mais raivoso, mais desesperado para provar algo para si mesmo, mas também mais vulnerável. O que aconteceu entre vocês? Aprendi a ver através da raiva até a dor que estava por baixo, e ele aprendeu que algumas pessoas são capazes de aceitar todas as partes de uma pessoa, mesmo as partes escuras. Conceição pausou, suas mãos especializadas arrumando um buquê de rosas brancas. Mas também aprendi que algumas batalhas não podem ser vencidas através do amor sozinho. Algumas pessoas precisam escolher sua própria salvação. Era uma lição que Elisa levou para o coração. Estava começando a compreender que sua situação não era simplesmente uma questão de sobreviver ao ano de contrato que havia assinado. Era uma oportunidade, perigosa, potencialmente destrutiva, mas real, de talvez salvar não apenas a si mesma, mas também ao homem que a mantinha cativa. A tensão sexual que havia começado a se desenvolver entre eles também era impossível de ignorar. Vitório havia começado a tocá-la mais frequentemente, toques casuais, aparentemente inocentes, mas que deixavam sua pele formigando e sua mente confusa. Um dedo traçando sua mão durante o jantar, uma mão pousada brevemente em suas costas, quando passavam por uma porta, o roçar acidental de seus corpos quando caminhavam lado a lado pelos corredores da mansão. Elisa encontrava-se respondendo a esses toques de formas que a surpreendiam e a aterrorizavam. Seu corpo estava começando a desejar a proximidade dele, mesmo que sua mente racional gritasse avisos sobre o perigo de se envolver emocionalmente com seu captor. Uma noite, quase 2 meses depois de ter chegado à mansão, Elisa acordou com sede e decidiu descer até a cozinha para buscar água. Era bem depois da meia-noite, e ela assumiu que toda a casa estaria dormindo. Mas quando passou pela biblioteca, viu luz vazando por baixo da porta entreaberta. Curiosa, aproximou-se silenciosamente e espiou para dentro. Vitório estava sentado em uma das poltronas de couro, ainda completamente vestido, apesar da hora tardia, segurando um copo do que parecia ser uísque. Seus olhos estavam fixos numa fotografia que Elisa reconheceu como sendo uma das que havia visto no álbum de sua mãe. Havia algo devastadoramente solitário em sua postura. Os ombros curvados, a cabeça inclinada, uma expressão de cansaço profundo que ele jamais permitia que outros vissem durante o dia. Era como se, na privacidade da madrugada, finalmente permitisse que a máscara caísse completamente. Elisa permaneceu observando por vários minutos, lutando contra impulsos contraditórios. Parte dela queria se afastar, respeitar sua privacidade, manter as barreiras que ainda existiam entre eles. Mas uma parte maior, uma parte que estava crescendo mais forte a cada dia, queria entrar naquele aposento e oferecer algum tipo de conforto ao homem que estava lentamente se revelando ser muito mais complexo e ferido do que ela jamais havia imaginado. Finalmente, tomou uma decisão. Bateu suavemente na porta e entrou sem esperar por permissão. Vitório levantou os olhos e, por um momento, ela viu neles uma vulnerabilidade crua antes que ele conseguisse recompor sua expressão habitual de controle. "Não consegue dormir?" Perguntou ele, sua voz rouca do uísque e do cansaço. "Poderia perguntar a mesma coisa", respondeu Elisa, aproximando-se lentamente da poltrona onde ele estava sentado. "Algumas noites são mais difíceis que outras. Por causa das memórias?" Ele assentiu, um gesto quase imperceptível. "Há certas datas que reativam coisas que prefiro manter enterradas." Elisa olhou para a fotografia em suas mãos. Era uma imagem dele aos 15 anos, parado ao lado de sua mãe numa festa formal. Seus olhos jovens tinham uma expressão de desespero mal disfarçado, que fazia o coração dela doer. "Hoje é aniversário de alguma coisa dolorosa?" e perguntou ela suavemente.
Hoje faz exatamente 27 anos que ela morreu, disse Vitório, sua voz tão baixa que Elisa teve que se inclinar para ouvi-lo. E eu ainda não consigo decidir se sinto mais alívio ou culpa. Era a admissão, mais crua e honesta, que ele havia compartilhado com ela. Elisa sentiu-se honrada e aterrorizada pela confiança, compreendendo que estava sendo admitida a um território emocional que ele provavelmente nunca havia compartilhado com ninguém. Sem pensar conscientemente sobre o que estava fazendo, estendeu a mão e cobriu a dele com a sua. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Era a primeira vez que ela havia iniciado contato físico entre eles, a primeira vez que havia oferecido conforto em vez de simplesmente recebê-lo ou resistir a ele. Vitório olhou para suas mãos entrelaçadas por um longo momento, como se estivesse vendo algo miraculoso e impossível. Você não deveria estar me consolando, disse ele finalmente. Eu sou seu captor, não seu amigo. Talvez, respondeu Elisa, mas você também é um ser humano que está sofrendo, e eu descobri que não consigo simplesmente ignorar isso. Era verdade. Apesar de tudo, do controle, da manipulação, do contrato que havia assinado sob coerção, ela havia começado a se importar genuinamente com Vitório. Não conseguia separar completamente o homem ferido e solitário que estava aprendendo a conhecer do predador sofisticado que a havia trazido para aquela mansão. Você é extraordinária, sussurrou ele, seus olhos nunca deixando os dela. E eu não mereço sua compaixão. Não se trata de merecer, disse Elisa. Se trata de escolher ser humana, mesmo quando humanidade não é a resposta mais lógica. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. A mão de Vitório se virou, sob a dela, seus dedos entrelaçando-se com os dela, numa intimidade que transcendia o físico. Era como se duas pessoas perdidas tivessem encontrado uma na outra, uma possibilidade de redenção que nenhuma delas havia acreditado ser possível. Permaneceram assim até o amanhecer, conversando em sussurros sobre suas infâncias, suas dores, suas esperanças que haviam acreditado mortas. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das cortinas da biblioteca, Elisa compreendeu que havia cruzado definitivamente uma linha que não poderia ser descruzada. Não era mais prisioneira de Vitório. Havia se tornado sua cúmplice voluntária numa jornada de descoberta mútua, que poderia levá-los à salvação ou à destruição total. E pela primeira vez desde que chegara à mansão, não tinha certeza de qual dessas possibilidades a aterrorizava, mas o equilíbrio delicado que haviam construído durante as semanas seguintes àquela madrugada na biblioteca foi destruído numa manhã de setembro, quando Elisa acordou com o som de vozes alteradas vindas do andar térreo. Era incomum qualquer tipo de distúrbio na rotina meticulosamente controlada da mansão, e a agitação em si já era suficiente para fazê-la sentir uma inquietação instintiva. Vestindo apenas o robe de seda que Vitório havia deixado para ela na noite anterior, um presente silencioso que havia aparecido em seu armário sem explicação, desceu silenciosamente as escadas, seus pés descalços não fazendo qualquer ruído no mármore frio. As vozes vinham da sala de estar principal, e mesmo antes de conseguir distinguir as palavras, reconheceu o tom tenso na voz de Vitório. Aproximou-se da porta entreaberta e espiou cuidadosamente para dentro. Vitório estava de pé perto da lareira, ainda vestindo o terno da noite anterior, o que sugeria que não havia dormido. Sua postura era rígida, defensiva, completamente diferente da vulnerabilidade relaxada que havia compartilhado com ela durante suas conversas noturnas recentes. Diante dele estava uma mulher que Elisa nunca havia visto antes. A desconhecida era impressionante de uma forma que fazia o estômago de Elisa contrair-se de uma forma desconfortável. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e vestindo um tailleur, que provavelmente custava mais do que o antiquário da família Duarte faturava em um ano inteiro. Havia uma familiaridade íntima na forma como se movia pelo espaço, como se conhecesse cada centímetro daquela sala. Mas era sua voz que mais perturbava Elisa.
Uma voz sedosa, educada, carregada de uma confiança que vinha de anos de privilégio e poder. Você não pode simplesmente ignorar seus compromissos. Vitório, estava dizendo a mulher, sua voz soando levemente irritada, mas controlada. Há expectativas, responsabilidades familiares que transcendem seus hobbies pessoais. Não são hobbies, Isabela, respondeu Vitório, sua voz carregada de uma frieza que Elisa não havia ouvido há semanas. E não aceito que você venha à minha casa me ditar como devo conduzir minha vida. Sua casa, Isabela riu, um som cristalino que ecoou pelo salão como vidro quebrando. Esta propriedade foi comprada com dinheiro da família, querido. Dinheiro que vem com certas obrigações. Elisa sentiu seu coração disparar. Aquela mulher claramente tinha algum tipo de história com Vitório, um tipo de intimidade que ia além dos negócios. A forma possessiva como falava sobre a mansão, a familiaridade com que transitava pelo espaço, a confiança com que confrontava um homem que Elisa havia aprendido a ver como praticamente todo-poderoso. O que você quer? Isabela? A voz de Vitório havia se tornado perigosamente baixa, um tom que Elisa reconhecia como um sinal de que sua paciência estava se esgotando. Quero que você pare com essa fase e volte a ser o homem responsável que eu conheci, disse Isabela, se aproximando-se dele com movimentos calculadamente graciosos. Quero que honre o compromisso que assumimos há 2 anos. Compromisso. A palavra atingiu Elisa como um soco no estômago. Que tipo de compromisso? E por que Vitório nunca havia mencionado qualquer envolvimento com outra mulher? Esse compromisso foi feito sob circunstâncias diferentes, disse Vitório, antes de eu compreender certas possibilidades. Possibilidades? Isabela se aproximou mais, e Elisa pode ver que ela levantou a mão para tocar o rosto de Vitório. Que possibilidades pode oferecer uma camponesa assustada que você mantém aqui como um brinquedo? A crueldade casual da observação fez Elisa recuar instintivamente, como se tivesse sido fisicamente agredida. Era assim que Isabela, seja ela quem fosse, via sua situação? Como um capricho temporário de Vitório, um entretenimento descartável? Você não sabe nada sobre ela, disse Vitório, afastando-se do toque de Isabela, e não permitirei que fale dela dessa forma. Havia uma qualidade protetora em sua voz que fez algo quente e contraditório se expandir no peito de Elisa. Mesmo sabendo que estava escondida, mesmo ciente de que não deveria estar ouvindo aquela conversa, sentiu-se tocada pela forma como Vitório havia saído em sua defesa. Interessante, murmurou Isabela, uma nota de verdadeira surpresa entrando em sua voz. Você está se afeiçoando a ela, isso é inesperado. É mais complicado do que afeiçoamento. Então o quê? Amor? Isabela riu novamente, mas desta vez havia uma nota de acidez no som. Você? O homem que me disse que amor era uma fraqueza que havia eliminado de sua natureza? Elisa prendeu a respiração, esperando pela resposta de Vitório. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade, carregado de tensões e possibilidades que ela não havia considerado conscientemente até aquele momento. As pessoas mudam, disse Vitório finalmente, sua voz tão baixa que Elisa teve que se esforçar para ouvi-lo. Não você, disse Isabela com uma convicção absoluta. Você é exatamente como sua mãe, incapaz de sentir qualquer coisa além de possessividade e controle. Pode estar confundindo obsessão com amor, mas ambos sabemos que você não é capaz de sentimentos genuínos. Era um ataque direto ao núcleo da personalidade de Vitório, uma acusação projetada para ferir onde ele era mais vulnerável. Elisa sentiu-se tensa, esperando por sua explosão de raiva, pela demonstração de poder que normalmente seguia qualquer desafio à sua autoridade. Em vez disso, houve apenas silêncio. Pense sobre o que estou dizendo, continuou Isabela, interpretando o silêncio como vitória. Você tem responsabilidades, para com sua família, para comigo, para com o império que construímos juntos. Não jogue tudo isso fora por causa de uma fantasia. Saia da minha casa,
disse Vitório, sua voz carregada de uma autoridade final que não admitia discussão. Vitório. Agora. Elisa ouviu o som de saltos altos clicando no mármore se afastando, seguido pelo som da porta principal se fechando. Permaneceu escondida por vários minutos, não sabendo se deveria revelar que havia escutado a conversa ou fingir que nada havia acontecido. A decisão foi tomada por Vitório, que apareceu na porta da sala de estar e a viu imediatamente. "A paz, quanto tempo está aí?" perguntou ele sem qualquer acusação em sua voz, apenas uma curiosidade cansada. "Tempo suficiente", admitiu Elisa, não vendo motivo para mentir. Vitório assentiu, como se tivesse esperado essa resposta. "Então, suponho que você tenha perguntas." "Várias." Ele fez um gesto para que ela entrasse na sala, e eles se posicionaram diante da lareira, onde minutos antes ele havia enfrentado Isabela. A comparação era inevitável e dolorosa. Duas mulheres, duas conversas, duas formas completamente diferentes de se relacionar com o mesmo homem. "Isabela Montefiore", disse Vitório sem que Elisa precisasse perguntar. "Herdeira de uma família bancária que tem negócios com a minha há 3 gerações. Fomos noivos por um breve período." "Quando?" "O noivado foi anunciado há 2 anos. Foi cancelado há 6 meses." 6 meses. Elisa fez rapidamente os cálculos e compreendeu que o rompimento havia acontecido pouco antes de Vitório procurar por ela. "Por que foi cancelado?" Vitório hesitou, seus olhos desviando dos dela pela primeira vez em semanas. "Porque compreendi que estar com ela seria simplesmente perpetuar os padrões que minha mãe havia estabelecido. Seria um casamento de conveniência, baseado em poder e vantagem mútua, completamente desprovido de qualquer conexão emocional genuína." "E ela não aceitou o rompimento?" "Isabela não aceita facilmente qualquer coisa que não seja de acordo com seus planos", disse Vitório com um sorriso amargo. "Ela investiu muito tempo e energia em moldar nossa relação segundo sua visão. Não está disposta a simplesmente desistir." Elisa sentiu uma pontada de algo que relutou em reconhecer, como ciúmes. "Ela é bonita." "Sim, é. Rica. Extremamente. Da sua classe social." "Sim. Então por que escolher isto? Escolher mim?" Elisa gesticulou vagamente entre eles, incapaz de definir exatamente o que eles haviam se tornado. Vitório aproximou-se dela lentamente, seus olhos nunca deixando-os dela. "Porque com Isabela eu sei exatamente quem sou e quem sempre serei. Com você..." Ele parou a poucos centímetros de distância. "Com você, eu descobri possibilidades que não sabia que existiam." "Que tipo de possibilidades?" Em vez de responder, com palavras, Vitório levantou as mãos e tocou o rosto dela, seus polegares traçando suavemente suas bochechas. Era um toque íntimo, carregado de uma ternura que contrastava completamente com todos os jogos psicológicos dos primeiros meses. "A possibilidade de ser conhecido verdadeiramente por alguém e ainda assim ser aceito", disse ele, sua voz baixa e rouca. "A possibilidade de que vulnerabilidade seja força, não fraqueza. A possibilidade de que eu não seja simplesmente uma versão masculina de minha mãe." Era uma admissão devastadoramente honesta, uma confissão que revelava o núcleo de seus medos mais profundos. Elisa sentiu-se simultaneamente tocada e aterrorizada pela intensidade de sua dependência emocional crescente dela. "Vitório", começou ela, mas ele a interrompeu colocando um dedo suavemente sobre seus lábios. "Eu sei que nossa situação é impossível", disse ele. "Sei que comecei isto de forma completamente errada. Sei que você tem todos os motivos para me odiar." "Eu não odeio você", sussurrou Elisa contra seu dedo, uma admissão que a surpreendeu tanto quanto a ele. "Não, não." Ela cobriu a mão dele com a sua, entrelaçando seus dedos. "Deveria odiar, mas não consigo." Era verdade. Apesar de tudo, do contrato forçado, dos jogos psicológicos, dos meses de manipulação, ela havia começado a sentir algo por Vitório que não conseguia classificar como ódio. Era mais complexo, mais perigoso do que isso.
O que você sente, então? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades que poderiam mudar tudo. Elisa compreendeu que estava em um momento de escolha fundamental. Poderia mentir, manter as barreiras, proteger-se da vulnerabilidade que uma resposta honesta exigiria. Ou poderia dizer a verdade e aceitar todas as consequências que viriam com ela. Sinto que estou me apaixonando por você, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. E isso me aterroriza, porque não sei se é real ou se é resultado de tudo o que você fez com minha mente. Vitório fechou os olhos, como se suas palavras fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Como você pode ter certeza de que seus sentimentos são genuínos, quando toda a nossa relação começou sob coerção? Era a pergunta que havia estado assombrando Elisa havia semanas. Como distinguir entre sentimentos autênticos e os resultados de meses de manipulação psicológica sofisticada? Como confiar em emoções que haviam se desenvolvido em circunstâncias tão extremas? Não posso, admitiu ela, mas também não posso simplesmente ignorar o que sinto. E se eu lhe dissesse que você pode partir? Agora, hoje, sem qualquer consequência? Que honrarei meus compromissos financeiros com sua família, independentemente de você ficar ou partir. A oferta a atingiu como um raio. Por que faria isso? Porque percebi que manter você aqui contra sua vontade não me dará o que realmente quero. E o que você realmente quer? Vitório abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez seu coração disparar. Quero que você escolha ficar, não por obrigação, não por medo, não porque não tem alternativa. Quero que você fique porque me quer aqui tanto quanto eu quero você. Era uma oferta de liberdade que, paradoxalmente, a deixava mais presa do que qualquer corrente física poderia. A possibilidade de escolha genuína mudava completamente a natureza de sua situação. Não seria mais prisioneira, seria cúmplice voluntária. E se eu escolher partir? Então você parte, e eu aprenderei a viver com as consequências de ter encontrado algo real e ter sido incapaz de merecê-lo. A dor crua em sua voz era inegável. Este não era o homem frio e calculista que havia orquestrado seu sequestro emocional meses antes. Era alguém genuinamente vulnerável, oferecendo sua própria destruição como prova de amor. Preciso de tempo para pensar, disse Elisa. Quanto tempo precisar? Ela assentiu e se dirigiu à porta, mas parou antes de sair da sala. Vitório. Sim? Oferta que você fez, ela é real? Mesmo se eu decidir partir, você cuidará da situação financeira da minha família? Sim, minha palavra. Era uma demonstração de boa-fé que alterava fundamentalmente as regras do jogo. Pela primeira vez desde que havia assinado aquele contrato terrível, Elisa estava verdadeiramente livre para fazer uma escolha baseada em seus próprios desejos em vez de necessidade externa. Passou o resto do dia vagando pelos jardins da mansão, tentando organizar o caos de emoções e pensamentos que a conversa havia desencadeado. Por um lado, a oferta de liberdade era tudo o que havia desejado durante meses. Poderia voltar para casa, reconstruir sua vida, tentar esquecer toda a experiência traumática. Por outro lado, a perspectiva de deixar Vitório, especialmente agora que havia visto sua vulnerabilidade genuína, provocava uma dor inesperada em seu peito. Não conseguia negar que havia se tornado emocionalmente investida em sua jornada de descoberta pessoal, que sentia-se necessária de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando Conceição a encontrou sentada no banco, de pedra perto da fonte central do jardim, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. A senhora parece estar carregando o peso do mundo, observou a mulher mais velha, sentando-se ao lado de Elisa sem pedir permissão. Conceição, disse Elisa impulsivamente, quando você tomou a decisão de ficar, como soube que era a escolha certa? Quem disse que foi a escolha certa? Respondeu Conceição com um sorriso triste. Algumas escolhas não são certas ou erradas, são apenas as escolhas que conseguimos viver com elas. Você se arrepende? Todos os dias, disse Conceição, com uma honestidade que surpreendeu Elisa. Mas também sei que não conseguiria viver com a alternativa.
Alguns homens entram em nossa vida como terremotos. Podemos fugir das ruínas ou podemos tentar construir algo novo sobre os escombros. E Vitório, ele é capaz de mudança real? Conceição considerou a pergunta por um longo momento. Ele mudou mais nos últimos meses do que nos 20 anos anteriores, disse finalmente. A questão não é se ele é capaz de mudança. A questão é se a senhora está disposta a fazer parte dessa mudança, sabendo que pode destruí-la no processo. Era uma observação brutalmente honesta, que cortou através de todas as racionalizações que Elisa havia estado construindo. A verdade era que amar Vitório, se era isso que estava acontecendo, seria sempre perigoso. Ele carregava demônios, que poderiam destruir qualquer um que se aproximasse demais. Naquela noite, durante o jantar, uma tensão palpável pairou sobre a mesa. Vitório estava visivelmente nervoso. Suas mãos normalmente firmes, tremendo ligeiramente, quando levava o copo de vinho aos lábios. Era estranho vê-lo inseguro, vulnerável de uma forma que ia além das confissões emocionais que havia compartilhado com ela. "Você decidiu?" perguntou ele finalmente, incapaz de manter a pretensão de normalidade. "Ainda não", admitiu Elisa, "mas tenho uma pergunta. Qualquer coisa. Se eu ficar, as coisas mudam entre nós, definitivamente?" Vitório pousou os talheres e a olhou diretamente. "Tudo muda. Os jogos psicológicos, a manipulação, o controle, tudo isso acaba. Se você ficar, será como uma parceira, não como uma posse. E você seria capaz de viver assim, sem o controle absoluto?" Foi uma pergunta profunda que atingiu o núcleo da personalidade que Vitório havia construído ao longo de décadas. Ela podia ver a luta interna refletida em seus olhos, o medo de abandonar os mecanismos de defesa que havia usado por tanto tempo contra a necessidade de crescer além deles. "Não sei", disse ele com uma honestidade devastadora. "Mas quero tentar." Depois do jantar, Elisa subiu para seu quarto, mas descobriu que não conseguia dormir. As palavras de Conceição ecoavam em sua mente, misturadas com a vulnerabilidade que havia visto nos olhos de Vitório, com a lembrança da crueldade casual de Isabela, com a percepção crescente de que estava no centro de uma situação que não tinha precedentes em sua experiência de vida. Por volta da meia-noite, tomou uma decisão impulsiva. Levantou-se, vestiu o robe de seda e caminhou silenciosamente pelos corredores até chegar à porta do quarto de Vitório. Era a primeira vez que se aventurava naquela direção e sentiu o coração disparar enquanto batia suavemente na porta. "Entre", veio a voz dele do outro lado, como se ele tivesse estado esperando por ela. O quarto de Vitório era uma extensão de sua personalidade, elegante, masculino, dominado por tons escuros e mobiliário antigo. Ele estava sentado numa poltrona perto da janela, vestindo apenas calças de pijama de seda, seu torso nu revelado pela primeira vez. Tinha o corpo de um homem que se cuidava meticulosamente, músculos definidos sem exagero, pele olivácea sem imperfeições visíveis. "Não consigo dormir", disse Elisa, fechando a porta atrás de si. "Nem eu." Ela aproximou-se lentamente, cada passo uma decisão consciente de se mover em direção a algo irreversível. Quando chegou perto da poltrona, Vitório estendeu a mão, um convite silencioso. Elisa tomou sua mão e permitiu que ele a puxasse, para se sentar no braço da poltrona, seu corpo pressionado contra o lado dele. Era a proximidade física mais íntima que haviam compartilhado, e ela podia sentir o calor de sua pele, o cheiro distintivo que associava exclusivamente a ele. "Elisa", disse ele, sua voz rouca, "se você ficar, precisa entender que não haverá volta. Não para você, não para mim. O que você quer dizer?" "Quero dizer que você se tornará parte de mim de uma forma que nenhuma outra pessoa jamais foi. E eu me tornarei dependente de você de uma forma que pode ser perigosa para ambos." Era um aviso e uma promessa simultaneamente. Elisa compreendeu que ele estava oferecendo-lhe não apenas liberdade, mas também a possibilidade de um tipo de intimidade
que transcendia qualquer coisa que qualquer um deles havia experimentado antes. "E se isso for exatamente o que eu quero?" sussurrou ela. Os olhos de Vitório se escureceram, e ela podia ver o desejo lutando contra o controle em suas feições. "Então", disse ele, levantando a mão para tocar seu rosto, "você precisa me dizer isso, claramente, sem ambiguidade." Elisa inclinou-se em direção a ele, seus lábios a poucos centímetros dos dele. "Eu escolho ficar", disse ela, cada palavra carregada de certeza. "Eu escolho você." Foi como se uma barragem tivesse se rompido. Vitório a puxou contra ele com uma urgência que revelava meses de desejo reprimido, seus lábios encontrando-os dela numa kissing, que era simultaneamente desesperada e reverente. Era o primeiro beijo verdadeiro que compartilhavam, e Elisa sentiu-se queimar sob o contato, como se cada célula de seu corpo tivesse estado esperando por aquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, olhando um para o outro com uma mistura de desejo e terror diante da magnitude do que haviam acabado de iniciar. "Não há volta", repetiu Vitório, suas mãos entrelaçadas nos cabelos dela. "Eu sei", respondeu Elisa. "E não quero que haja." Naquele momento, selaram não apenas sua escolha de permanecer na mansão, mas também um pacto mais profundo e perigoso, a decisão de se entregarem completamente um ao outro, independentemente das consequências que essa entrega pudesse trazer. O que seguiu aquela noite foi uma semana de descobertas que transformou completamente a dinâmica entre Elisa e Vitório. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, ela acordava sem a sensação opressiva de estar sendo constantemente observada e analisada. Em lugar do controle meticuloso que havia caracterizado todos os aspectos de sua rotina, desenvolvia-se entre eles uma intimidade genuína, baseada em escolha mútua e vulnerabilidade compartilhada. Vitório cumpriu sua promessa de abandonar os jogos psicológicos. As roupas que apareciam em seu armário agora eram escolhidas em conjunto durante visitas a boutiques elegantes em São Paulo, onde ele observava com fascínio genuína as preferências pessoais que ela havia suprimido durante meses. Suas conversas durante as refeições evoluíram de interrogatórios unilaterais para trocas verdadeiras de ideias, opiniões e memórias. Ele começou a lhe contar histórias sobre suas viagens, seus negócios, seus planos para o futuro, incluindo-a naturalmente em cada narrativa como se sua presença permanente fosse um fato inquestionável. Mais importante ainda, ele começou a dormir. As insônias que o haviam assombrado durante décadas diminuíram drasticamente quando Elisa começou a passar as noites em seu quarto, seu corpo relaxando completamente pela primeira vez na vida adulta, quando ela estava aninhada contra seu peito. Era como se sua presença física fosse um bálsamo para demônios que nem os melhores psiquiatras haviam conseguido exorcizar. Mas a felicidade frágil que haviam construído foi estilhaçada numa manhã de outubro, quando Conceição entrou correndo no quarto deles, seu rosto normalmente sereno contorcido de pânico. "Senhor Vitório", disse ela, sua voz tremendo, "há homens armados nos portões. Muitos homens." Vitório saltou da cama instantaneamente, sua transformação de amante relaxado para predador, alerta acontecendo em segundos. "Quantos?" "Pelo menos 6 carros. Homens de terno, alguns uniformizados." Elisa sentiu seu sangue gelar. "Polícia?" "Não", disse Vitório, já se vestindo com movimentos precisos e econômicos. "Pior. Segurança. Particular." Ele olhou diretamente para ela, seus olhos carregados de uma urgência que ela não havia visto desde os primeiros dias. "Vista-se, agora, e faça exatamente o que eu disser." Enquanto Elisa obedecia, vestindo rapidamente a primeira roupa que encontrou, Vitório já estava ao telefone, falando em italiano numa velocidade que tornava impossível acompanhar a conversa. Mas ela podia perceber pelo tom que algo havia dado terrivelmente errado. "Quem são esses homens?" perguntou ela quando ele desligou. "A família Montefiore", disse Vitório, verificando o carregador de uma pistola que havia retirado de um cofre escondido atrás de um quadro.
especificamente o pai de Isabela. Eles podem fazer isso? Invadir propriedade privada? Vitório riu, mas não havia humor no som. Quando você tem o tipo de dinheiro e influência que eles têm, as leis se tornam flexíveis. O som de portões sendo arrombados ecoou pela mansão, seguido por vozes altas e passos pesados no mármore do hall principal. Vitório pegou a mão de Elisa e a conduziu rapidamente através de um corredor que ela nunca havia explorado até uma porta discreta que se abria para uma escada de serviço. Para onde estamos indo? Há uma saída de emergência que conecta com as caves de vinho, explicou ele enquanto desciam apressadamente. De lá podemos chegar ao jardim sem sermos vistos. Mas quando chegaram ao subsolo, descobriram que já era tarde demais. Homens de terno escuro já haviam cercado todas as saídas possíveis. Vitório praguejou em 3 idiomas enquanto avaliava rapidamente suas opções. Senhor Calderon, veio uma voz educada, mas implacável do alto da escada. Seria melhor que subisse voluntariamente. Esta conversa pode ser civilizada ou pode ser desagradável. A escolha é sua. Vitório olhou para Elisa com uma expressão que misturava desespero e determinação. Escute-me bem, sussurrou ele urgentemente. Não importa o que aconteça, não importa o que eles digam sobre mim, lembre-se de que tudo o que vivemos nas últimas semanas foi real. Vitório, você está me assustando. Prometa-me, disse ele segurando seu rosto entre as mãos. Prometa que lembrará de quem eu me tornei com você, não de quem eu era antes de você. Antes que ela pudesse responder, os homens desceram e os escoltaram de volta ao andar principal. O hall da mansão havia sido transformado numa espécie de tribunal improvisado. Isabela estava parada perto da lareira, agora vestida com uma elegância calculada que ressaltava sua autoridade. Ao lado dela estava um homem mais velho, que claramente era seu pai, alto, magro, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e olhos que emanavam o tipo de poder que vinha de gerações de dominação. Alessandro Montefiore, disse o homem, não se dando ao trabalho de estender a mão. Creio que você já conhece minha filha. O que você quer, Alessandro? Perguntou Vitório, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão perigosa. Quero que pare de brincar de casinha com esta pessoa e honre os compromissos que assumiu com minha família, respondeu Alessandro, seus olhos passando por Elisa como se ela fosse um móvel indesejado. Não tenho compromissos com sua família. Tem sim. Alessandro fez um gesto e um de seus homens se aproximou carregando uma pasta de couro. Contratos assinados, investimentos conjuntos, planos de fusão que envolvem bilhões de reais. Sua pequena obsessão está custando muito dinheiro a muitas pessoas importantes. Elisa sentiu seu estômago afundar quando percebeu a magnitude da situação. Não se tratava apenas de um noivado cancelado ou ciúmes pessoais. Havia implicações financeiras e políticas que transcendiam qualquer relacionamento individual. Além disso, continuou Alessandro, abrindo a pasta e retirando vários documentos, há certas irregularidades em alguns de seus negócios recentes que poderiam interessar as autoridades fiscais. Era chantagem pura e simples. Elisa olhou para Vitório e viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos: medo. Não medo físico, mas o terror de um homem que percebia que todo o império que havia construído estava sendo usado como alavanca contra ele. O que você está propondo? Perguntou Vitório. Simples, disse Isabela, falando pela primeira vez desde que haviam chegado. Você termina esta farsa com sua camponesa, retoma nosso noivado e esquecemos qualquer irregularidade que possa ter ocorrido em seus negócios. Se eu recusar... Alessandro sorriu, uma expressão que não chegava nem perto de seus olhos. Então, amanhã de manhã, todos os principais jornais do país receberão informações detalhadas sobre as práticas questionáveis da Calderon Holdings. O Ministério Público receberá uma denúncia anônima. E você descobrirá que é muito difícil conduzir negócios de dentro de uma prisão. Era um ataque coordenado, cuidadosamente planejado para atacar Vitório em todos os seus pontos vulneráveis, simultaneamente. Elisa compreendeu que ela não era apenas uma inconveniência,
Era uma ameaça à ordem estabelecida que famílias como os Montefiore haviam construído ao longo de gerações. Preciso de tempo para considerar, disse Vittorio. Você tem até amanhã ao meio-dia, disse Alessandro. Após isso, as consequências sairão de nosso controle. Quando os Montefiore e seus homens finalmente partiram, a mansão ficou mergulhada em um silêncio opressivo que parecia pesar sobre todos os móveis e objetos como uma maldição. Vittorio permaneceu parado no hall principal por vários minutos após a partida deles, olhando fixamente para o espaço vazio, onde seu futuro havia sido dissecado e oferecido como barganha. Quantos dos negócios deles são legítimos? Perguntou Elisa suavemente. O suficiente para me destruir se quiserem, admitiu Vittorio. Alessandro tem razão. Construí meu império assumindo riscos que me tornaram vulnerável a este tipo de pressão. E se você aceitar a proposta deles? Vittorio se virou para olhá-la, e Elisa viu uma anguish em seus olhos, que fez seu coração se despedaçar. Se aceitar, me tornarei exatamente o que minha mãe queria que eu fosse, um homem incapaz de amor genuíno, definido inteiramente por poder e posição social. E se recusar? Se recusar, posso perder tudo. A empresa, as propriedades, minha liberdade. Ele se aproximou dela, suas mãos tremendo ligeiramente quando tocaram seu rosto. E mais importante, posso perder a capacidade de protegê-la. Era uma situação impossível que não oferecia soluções fáceis ou heróicas. Elisa compreendeu que qualquer escolha que Vittorio fizesse teria consequências devastadoras para ambos. Há uma terceira opção, disse ela finalmente. Qual? Eu parto. A sugestão atingiu Vittorio como um soco físico. Não. Se eu não estiver aqui, não haverá motivo para eles continuarem pressionando você. Você pode reconstruir sua vida, fazer as pazes com a família Montefiore. Não, repetiu Vittorio com mais força. Não sacrificarei você para satisfazer esses parasitas. Não seria sacrifício se fosse minha escolha. Seria o fim de tudo pelo qual lutamos. Elisa se aproximou dele, colocando as mãos sobre seu peito onde podia sentir seu coração batendo descompassadamente. Talvez, ou talvez seja a única, forma de provar que o que construímos é mais forte que as circunstâncias que o criaram. Passaram a noite conversando, planejando, tentando encontrar alternativas que não envolvessem destruição total de um lado ou do outro. Mas conforme as horas passavam, ficava cada vez mais claro que não havia solução perfeita. Qualquer caminho que escolhessem exigiria sacrifícios enormes. Na manhã seguinte, Elisa acordou sabendo exatamente o que precisava fazer. Vittorio estava no escritório, revisando documentos financeiros e fazendo ligações para advogados, quando ela entrou vestindo o mesmo vestido preto que havia usado no dia em que assinara o contrato original. A simbologia não passou despercebida por ele. Não, disse ele imediatamente levantando-se da mesa. Você ainda não sabe o que vou dizer. Sei exatamente o que vai dizer, e a resposta é não. Elisa ignorou sua objeção e se aproximou da mesa, colocando sobre ela uma carta que havia escrito durante a madrugada. Esta é minha renúncia ao contrato. Está legalmente documentado que estou partindo por vontade própria, sem coerção. Elisa, deixe-me terminar. Sua voz era firme, carregada de uma determinação que ela não sabia possuir. Se realmente me ama, se tudo o que disse sobre querer minha felicidade é verdade, então permitirá que eu faça esta escolha. Esta escolha nos destruirá. Não, esta escolha nos salvará. Ela se aproximou dele, suas mãos tocando seu rosto da mesma forma como ele havia feito com ela tantas vezes. Se ficarmos juntos agora, sempre nos perguntaremos se foi porque não tínhamos alternativa. Se eu partir e voltarmos a nos encontrar no futuro, será porque escolhemos um ao outro livremente. Vittorio fechou os olhos, lutando contra uma dor que era visível em cada linha de seu rosto. E se não voltarmos a nos encontrar? Então, pelo menos saberemos que tentamos fazer a coisa certa. Era uma lógica devastadoramente simples e irrefutável. Vittorio abriu os olhos e a olhou como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto.
Quanto tempo? Perguntou ele finalmente. 1 ano. O mesmo período que o contrato original especificava. Se depois desse tempo ainda quisermos estar juntos, encontraremos uma forma. E se eu descobrir que não posso viver sem você? Então aprenderá a se tornar o tipo de homem que merece me ter de volta. Era cruel e compassivo simultaneamente, uma demonstração de amor que exigia separação como prova de sua autenticidade. Vitório compreendeu que ela estava oferecendo a ambos a possibilidade de crescer individualmente, de se tornarem pessoas capazes de escolher conscientemente um relacionamento baseado em força mútua em vez de dependência ou circunstância. O resto da manhã passou numa névoa de preparações práticas. Vitório organizou transferências financeiras que garantiriam que a família de Elisa nunca mais tivesse problemas econômicos. Ela empacotou apenas algumas roupas, deixando para trás todos os presentes e símbolos de sua vida na mansão. Quando chegou a hora da despedida, estavam parados no mesmo hall onde ela havia chegado meses antes, mas agora como pessoas completamente diferentes. Ela não era mais a jovem desesperada que havia assinado sua liberdade por necessidade. Ele não era mais o predador frio que havia orquestrado sua captura emocional. Algo que preciso lhe dizer, disse Vitório, segurando suas mãos uma última vez. Nunca disse estas palavras para qualquer outra pessoa. Nunca acreditei que fossem verdadeiras. Não diga agora, interrompeu Elisa. Guarde para quando nos encontrarmos novamente. E se não nos encontrarmos, então não serão necessárias. Era uma aposta audaciosa num futuro incerto, uma demonstração de fé que transcendia lógica ou garantias. Quando Elisa finalmente saiu pela porta principal da mansão, ambos sabiam que estavam embarcando no maior risco de suas vidas, a possibilidade de que amor verdadeiro fosse forte o suficiente para sobreviver à separação voluntária. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que qualquer um deles já havia enfrentado. Elisa voltou a morar com o pai, que havia conseguido se manter sóbrio e havia reaberto o antiquário com o financiamento providenciado por Vitório. Ela se inscreveu na universidade, retomando os sonhos acadêmicos que havia abandonado anos antes, mas toda nova experiência era filtrada através de memórias da mansão e do homem que havia deixado para trás. Vitório, enquanto isso, enfrentava seus próprios demônios. Cumpriu as exigências básicas dos Montefiore. Reatou formalmente o noivado com Isabela. Apareceu em eventos sociais necessários, manteve as aparências de um relacionamento que satisfazia as expectativas familiares. Mas internamente estava sendo consumido por uma solidão que tornava seus anos anteriores de isolamento emocional parecerem insignificantes. Ele começou terapia pela primeira vez na vida, não porque acreditasse que poderia curar seu amor por Elisa, mas porque queria se tornar a versão de si mesmo que mereceria tê-la de volta. Confrontou traumas de infância que havia enterrado durante décadas. Trabalhou para desenvolver formas saudáveis de se relacionar com outras pessoas. Aprendeu a distinguir entre controle e cuidado genuíno. 6 meses após a partida de Elisa, ele tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus terapeutas. Confrontou publicamente a família Montefiore, dissolvendo todos os contratos comerciais e terminando definitivamente seu noivado com Isabela, independentemente das consequências financeiras. Você perdeu a cabeça? Gritou Alessandro Montefiore durante uma reunião que rapidamente se transformou numa batalha legal em escala total. Nós o destruiremos. Talvez, respondeu Vitório com uma calma que havia aprendido através de meses de trabalho interior intenso. Mas descobri que prefiro ser destruído por fazer a coisa certa do que prosperar fazendo a coisa errada. As consequências foram imediatas e devastadoras. Investigações fiscais foram abertas. Contratos foram cancelados. Parte significativa de seu império financeiro desmoronou sob a pressão coordenada de famílias poderosas que não toleravam desafios à sua autoridade. Mas algo interessante aconteceu durante este processo de destruição. Vitório descobriu que não se importava tanto quanto esperava.
A perspectiva de perder dinheiro e status social, que um dia teria sido aterrorizante, agora parecia quase libertadora. Ele estava aprendendo a encontrar valor em coisas que não podiam ser compradas ou vendidas. Elisa, sem saber dos eventos dramáticos que estavam ocorrendo na vida de Vitório, estava passando por sua própria transformação. Os estudos universitários a desafiavam intelectualmente de formas que havia esquecido serem possíveis. Ela desenvolveu amizades com colegas que haviam simplesmente como Elisa, sem conhecer sua história complicada ou suas conexões com o mundo da elite paulista. Mas também descobriu que nenhuma experiência nova conseguia apagar completamente as memórias de sua época na mansão. Não apenas as memórias dolorosas de manipulação e controle, mas também as lembranças dos momentos de intimidade genuína, das conversas noturnas na biblioteca, da sensação de ser verdadeiramente conhecida e aceita por alguém. O primeiro, ano desde sua partida, terminou numa data que ambos haviam marcado secretamente em seus calendários. Nenhum deles fez contato no dia específico, mas ambos passaram as horas pensando no outro, se perguntando se o tempo havia curado ou intensificado os sentimentos que haviam compartilhado. Foi 3 semanas depois desta data simbólica que Elisa recebeu uma carta. Não havia endereço de remetente, mas ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Suas mãos tremeram quando abriu o envelope, encontrando dentro apenas um endereço em São Paulo e uma linha: "Se ainda quiser me conhecer verdadeiramente, venha." O endereço a levou a um bairro modesto da zona leste da cidade, muito diferente das áreas elegantes onde Vitório costumava viver. O prédio era simples, bem conservado, mas sem ostentação. Quando bateu na porta do apartamento indicado, quase não reconheceu o homem que a atendeu. Vitório havia mudado dramaticamente durante o ano de separação. Ainda era o mesmo homem bonito e magnético, mas havia uma leveza em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Estava vestido de forma casual, jeans e uma camisa simples, e havia algo em sua postura que sugeria paz interior em vez da tensão controlada que havia caracterizado todos os seus encontros anteriores. "Você veio", disse ele, como se não tivesse certeza de que ela apareceria. "Você pediu." Eles se olharam por um longo momento, catalogando as mudanças que o tempo havia produzido um no outro. Elisa podia ver imediatamente que este não era o mesmo homem que havia orquestrado sua captura emocional 2 anos antes. Havia algo fundamentalmente diferente em sua energia, uma qualidade que sugeria cura genuína, em vez de controle mascarado. "Entre", disse ele, dando um passo para o lado. O apartamento era pequeno, mas confortável, decorado com simplicidade que contrastava completamente com o luxo opressivo da mansão. Havia livros espalhados por toda parte, plantas nas janelas, fotografias que ela reconheceu como sendo de suas viagens juntos pelos jardins da mansão. "O que aconteceu?" perguntou ela. "A mansão, seus negócios..." "Perdidos", disse Vitório simplesmente. "Alguns por consequência das ações da família Montefiore, outros por escolhas que fiz conscientemente." "E você está bem com isso?" Vitório sorriu, e foi a primeira vez que ela viu uma expressão de alegria genuína em seu rosto. "Estou melhor do que jamais estive." Ele lhe contou sobre o ano que havia passado, a terapia, o confronto com os Montefiore, a perda gradual de sua fortuna, a descoberta de que podia ser feliz com muito menos do que havia acreditado necessário. Falou sobre o trabalho que estava fazendo agora, consultoria financeira para pequenas empresas, sobre como havia aprendido a encontrar satisfação em ajudar outros, em vez de simplesmente acumular poder para si mesmo. "E você?" perguntou ele, quando terminou de contar sua história. "Como foi seu ano?" Elisa lhe falou sobre a universidade, sobre redescobrir sua paixão pela literatura, sobre os planos que estava fazendo para talvez se tornar professora. Falou sobre como havia aprendido a confiar em seus próprios instintos novamente, sobre como havia desenvolvido um senso de identidade que não dependia de se definir em relação a outras pessoas. "Senti sua falta", admitiu ela finalmente. "Tentei não sentir, mas foi impossível."
Eu também senti a sua, disse Vitório, mas também descobri que sentir sua falta me ensinou coisas sobre mim mesmo que nunca teria aprendido se você tivesse ficado. Era uma observação profunda, que capturava perfeitamente a natureza paradoxal de seu relacionamento. A separação havia sido dolorosa, mas também havia sido necessária para que ambos se tornassem pessoas capazes de escolher estar juntos por razões saudáveis. Então, o que fazemos agora? Perguntou Elisa. Agora, disse Vitório, aproximando-se dela lentamente. Agora descobrimos se podemos construir algo novo juntos, não baseado em necessidade ou circunstância, mas em escolha consciente. Sem contratos, disse Elisa. Sem contratos, concordou ele. Sem jogos, sem manipulação. Apenas duas pessoas que decidem conscientemente tentar ser felizes, juntas. Era uma proposta radicalmente diferente de tudo o que haviam compartilhado antes. Não havia garantias, não havia segurança externa, apenas a possibilidade frágil, mas real, de que amor baseado em crescimento mútuo pudesse ser sustentável de forma que amor baseado em dependência nunca poderia. Quando Vitório finalmente a beijou naquela tarde, foi como selar um novo tipo de contrato. Não um acordo legal ou uma transação comercial, mas uma promessa emocional feita entre duas pessoas que haviam aprendido a valorizar a liberdade tanto quanto a intimidade. Eu te amo, disse ele, contra seus lábios. As palavras que havia guardado durante todo o ano de separação, finalmente sendo liberadas. Eu também te amo, respondeu Elisa, surpreendida pela facilidade com que as palavras saíram. Amo quem você se tornou e quem eu me tornei por causa de você. Era uma declaração perfeita, porque reconhecia tanto a dor quanto o crescimento que haviam experimentado juntos. Não romantizava o sofrimento que haviam causado um ao outro, mas celebrava a transformação que havia emergido desse sofrimento. 6 meses depois, Elisa se mudou para o apartamento de Vitório, não porque não tinha escolha, mas porque queria estar lá. 1 ano depois disso, eles se casaram numa cerimônia simples no jardim do antiquário reformado de seu pai, cercados apenas por pessoas que genuinamente se importavam com sua felicidade. Vitório nunca recuperou completamente sua fortuna anterior, mas descobriu que não precisava dela. Construiu uma nova empresa, focada em investimentos socialmente responsáveis, encontrando significado em trabalho que contribuía para o bem-estar de outros. Elisa terminou sua graduação e começou a ensinar literatura em uma escola pública, descobrindo uma paixão por educar jovens que vinham de backgrounds similares ao seu. Eles compraram uma casa pequena, mas confortável nos arredores de São Paulo, com um jardim onde Elisa cultivava flores e Vitório criou um pequeno espaço para trabalhar em projetos de madeira, uma hobby que havia descoberto durante seus meses de terapia. Era uma vida simples comparada aos padrões de luxo que ambos haviam conhecido, mas era uma vida escolhida conscientemente e construída sobre fundações sólidas. Nas noites silenciosas, quando estavam deitados juntos ouvindo os sons da cidade, distante. Às vezes falavam sobre os primeiros dias na mansão, não com nostalgia ou arrependimento, mas com uma compreensão madura de como mesmo as experiências mais difíceis podem levar a crescimento genuíno se forem processadas com honestidade e coragem. Você acha que teria me amado se tivéssemos nos encontrado de forma normal? Perguntou Elisa numa dessas noites. Não sei, admitiu Vitório, seus dedos traçando círculos preguiçosos em seu braço. Acho que precisávamos quebrar completamente para poder nos reconstruir de forma saudável. Sem arrependimentos? Sem arrependimentos, confirmou ele, mas também sem romantizar o que foi doloroso. Apenas gratidão pelo que nos trouxe até aqui. Era uma resposta madura que capturava perfeitamente a complexidade de sua jornada. Haviam encontrado amor verdadeiro, mas não apesar de suas circunstâncias traumáticas, através delas. Haviam aprendido que transformação genuína exigia não apenas reconhecer padrões destrutivos, mas ter a coragem de abandoná-los completamente, mesmo quando isso significava perder tudo o que haviam acreditado ser importante. Anos mais tarde,
Quando pessoas perguntavam como haviam se conhecido, eles simplesmente diziam que haviam se encontrado durante um período difícil de suas vidas e haviam escolhido crescer juntos. Era tecnicamente verdade, embora omitisse os detalhes mais dramáticos de sua história.